Opa, tudo bom com vocês? Então eu quero falar hoje sobre fé. Eu vou contar uma história aqui que está lá em Marcos no capítulo 6, que vai resumir exatamente quando que os filhos de Deus eles não estão exercitando a fé e a fonte da onde essa incredulidade ela acontece. É o texto que está lá em Marcos no capítulo 6, a partir do versículo 49, que diz assim: Mas quando eles viram andar sobre o mar, Jesus, andando sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estavam endurecidos. Esse aqui é um texto fantástico, fantástico. Por quê? Porque vai mostrar qual é a fonte da incredulidade. O que acontece? Jesus ele fala, tem de bom ânimo, ele fala aqui, e essa mesma frase acontece lá em João no capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, tenha fé, tenha força de vontade, creia, seja uma pessoa otimista, positiva, bom ânimo. E olha que interessante que quando Jesus ele vai falar isso aqui em Marcos capítulo 6, já havia ocorrido um cenário que eu acredito que se nós viéssemos a ver o que aconteceu, ninguém ficaria incrédulo. Mas os discípulos ficaram. Eles participaram do milagre dos pães e dos peixes. Eles estavam lá, distribuindo, dando de comer para aquelas multidões de pessoas. O milagre foi feito na cara deles. O milagre foi feito na frente deles. O milagre foi feito ali diante deles e eles participaram desse milagre porque foram eles que deram de comer. Mas mesmo assim, o texto deixa bem claro, eles não compreenderam o milagre dos pães. Por que eles não compreenderam? Por causa do coração que estava endurecido. Um coração endurecido impossibilita das pessoas compreenderem o que é fé, compreender o que é milagre. Um coração endurecido faz com que as pessoas só agem vendo aquilo que está diante dos seus olhos. Você observa, por exemplo, Abraão, ele não falou para Deus, quando lá em Gênesis capítulo 12, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da sua parentela e vai para uma terra para a qual eu te mostrarei. Ele pegou a esposa, pegou as escravas, pegou os filhos não, os parentes dele e vão embora. Agora você imagina se chegar para sua esposa e falar: olha, vamos sair de casa, vamos todo mundo, arruma as malas e vou andando. Quando eu mandar parar, a gente para. Isso é fé. Hebreus capítulo 11 vai dizer que Abraão, pela fé, ele levou Isaac para ser sacrificado, crendo que Deus tinha o poder de ressuscitá-lo. Então ele já foi no coração para o monte, com o coração disposto a sacrificá-lo no monte, pensando ele que ao sacrificar Isaac, Deus poderia ressuscitar. No ator ele fala lá em Gênesis, nós vamos, mas nós voltaremos. Por que voltaremos? Porque ele estava acreditando que ele iria voltar com Isaac ressuscitado, porque Isaac era filho da promessa. Veja que Deus ele faz uma promessa e manda matar a promessa, mas ele é homem de tanta fé que ele disse: olha, Deus não vai tirar de mim Isaac, ele disse que Isaac é meu, então eu vou matar, mas ele vai ressuscitar. Olha que homem de fé. E pode dizer, isso é uma aflição ou não é? Você tem que matar um próprio filho. Você tem que sair de casa e ir para qualquer lugar que o mundo possa te mostrar sem paradeiro. Isso é fé. A fé, quando ela é depositada em nós, porque a fé é um dom de Deus, quando ela é depositada em nós, ela precisa ser aperfeiçoada. E o aperfeiçoamento da fé, ela vem por meio das aflições, das tribulações.
E tem muito cristão que tem medo de passar por tribulação porque quer ficar na sua zona de conforto. Essa zona de conforto não vai deixar ela ter experiências que venham levar a ela a amadurecer a tua fé. Eu tenho uma história, duas histórias interessantes na minha vida. A primeira é quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Eu olhei para uma loja de brinquedo que ficava em frente à igreja. E eu estava com o dinheiro no meu bolso, que minha mãe, quando dava dinheiro no domingo, era o dinheiro da oferta, era dinheiro de Jesus. E eu tinha que dar esse dinheiro de Jesus na oferta. E quando eu olhei aquele brinquedo, agora eu não me recordo qual era o brinquedo, mas quando eu olhei aquele brinquedo, eu falei assim, será que agora eu compro ou eu dou de oferta? Eu compro ou eu dou de oferta? Eu cheguei a entrar na loja, mas eu falei assim, não, eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou dar de oferta. Eu fui lá dentro e coloquei lá no gasofilaço, né, o dinheiro da oferta. E eu queria o brinquedo, mas eu preferi dar de oferta. Quando eu cheguei em casa, troquei de roupa e desci para brincar, o que eu encontro no meio dessas pedras? O mesmo brinquedo que eu queria, e esse brinquedo estava dentro do saco, empacotado, novinho. Foi a primeira experiência que eu tive na minha vida de que Deus é um Deus provedor. Uma outra experiência que eu me lembro, já na minha adolescência, não é nem a minha experiência, é da minha mãe. Ela estava juntando um dinheiro para poder embolsar, fazer um aguado na nossa casa, porque a nossa casa não tinha um aguado, a gente morava numa situação complicada. E ela juntando o dinheirinho ali para poder fazer o aguado da casa. E quando ela foi para o culto, Deus falou no coração dela, pega todo esse dinheiro que você tem juntado e dá de oferta. Todo esse dinheiro, vai lá e dá de oferta. A minha mãe falou assim, será que é Deus mesmo, não é o diabo? Não sei o quê. Mas ela foi e deu de oferta. O dinheiro que ela tinha economizado meses para poder dar aguada na casa toda. Quando ela chegou em casa, um outro pastor de uma outra igreja, que não foi de onde ela deu a oferta, foi lá e bateu na porta de casa. Ela abriu a porta e falou assim, olha, eu estava no culto, né, e Deus falou no meu coração para dar para você essa oferta aqui. Né, é um valor que o Senhor me tocou no meu coração e disse, dá para aquela minha serva. E era o valor do aguado, era o valor do embolso da casa e muito mais. Você está entendendo que a fé é você crer no absurdo? A fé é você simplesmente fechar os olhos e dizer, eu confio em ti, e pisa no vazio. Pisa no vazio. Porque se você quiser um chão para pisar, já não é fé. Aí você já está vendo o que está diante de você. É você não enxergar nada, mas crer que Ele é poderoso para te dar tudo. Os discípulos não compreenderam isso. Os discípulos estavam achando que aquilo era algo que não tinha explicação. E o que estava impedindo deles crerem era o coração endurecido, preso às coisas materiais, preso às coisas desse mundo, preso àquilo que se vê, preso àquilo que eu posso tocar, palpar, sentir, ter. Quando aquela pessoa ela tem aquela falsa estabilidade humana, ela acha que agora ela está pronta para um próximo passo. Quando na verdade, onde nós podemos e devemos depositar a nossa fé é unicamente em Deus. E Ele é que vai direcionar o que você vai fazer e o que você não vai fazer. A falta de fé, você pode colocar como irmã dela a ansiedade. A ansiedade é a irmã da incredulidade. Porque quando você não crê, você não contempla o futuro. E se você não contempla o futuro, você sofre de ansiedade. Porque a ansiedade é a falta de fé. E Jesus ele vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, e nem pelo que haveis de vestir. São coisas essenciais para a sobrevivência humana, comida, bebida e vestimento. Aí ele vai dizer, olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem e nem juntem celeiros. Não tem de vós muito mais valor do que elas, homens de pouca fé. Olhai os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os desses.
E mesmo assim, Deus pega a erva que hoje floresce e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Qual de vós, com toda a vossa ansiedade, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Então, por que andais tão preocupados, dizendo com o que comeremos, com o que beberemos ou com o que nos vestiremos? Porque tais coisas os gentios também procuram, e o vosso Pai bem sabe do que necessitais. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deixai que cada dia tenha o seu próprio mal. Fique com essa palavra em nome de Jesus.